No dia 15 de janeiro de 2022, algo aconteceu no coração do Pacífico. Algo tão poderoso, tão violento, tão rápido, que por alguns instantes, o planeta inteiro pareceu prender a respiração. Na remota nação de Tonga, o vulcão Unga Tonga Unga Ha'apai despertou. E ele não acordou devagar. Ele explodiu com uma força que nenhum cientista vivo havia testemunhado antes. O que veio depois não foi apenas uma erupção. Foi uma sequência de acontecimentos tão extremos que pareciam saídos de um filme de destruição global. A explosão chegou a ser registrada por satélites do outro lado da Terra. E o choque sonoro deu a volta no planeta várias vezes. Mas o verdadeiro terror surgiu minutos depois. Um tsunami colossal nasceu do centro da explosão e avançou para todos os lados. Atravessou oceanos, ignorou fronteiras, destruiu o que encontrou pela frente. No Japão, barcos foram arrancados dos portos como se fossem de papel. No Peru, as ondas foram tão violentas que atingiram instalações da indústria e causaram um derramamento de petróleo que tingiu o Mar de Preto. Mas, por pior que parecesse, o epicentro, o verdadeiro inferno, estava em Tonga. Em algumas ilhas afastadas, nada ficou de pé. Casas, veículos, escolas, tudo desapareceu, como se nunca tivesse existido. Veículos de imprensa chegaram a relatar ondas de apenas 2 metros. Mas essa não é a realidade. Quando uma onda de tsunami atinge a costa, o terreno pode amplificá-la, multiplicando sua altura diversas vezes. E foi exatamente o que aconteceu. Na parte oeste da ilha de Tongatapu, as ondas alcançaram 15 metros. 15, a altura de um prédio de 5 andares avançando sobre a costa. E só existe uma coisa capaz de gerar algo assim: uma explosão inimaginável. A NASA estimou que a força liberada era equivalente a 10 milhões de toneladas de TNT detonando ao mesmo tempo. Para entender o que isso significa, imagine toda a energia de uma cidade inteira concentrada em um único ponto e liberada em segundos. Mas por que essa explosão foi tão forte? O que fez o Unga Tonga se transformar num monstro tão devastador? A resposta está escondida debaixo d'água. A maior parte do vulcão está submersa. São 20 quilômetros de largura de rocha vulcânica oculta no fundo do oceano. Milhares de anos atrás, uma enorme caldeira entrou em colapso, deixando um imenso buraco circular. Uma cicatriz geológica. Com o tempo, o magma voltou a subir por fraturas nessa caldeira, formando as ilhas de Unga Tonga e Unga Ha'apai. E em 2014 e 2015, uma nova abertura surgiu entre as duas ilhas. Essa abertura se tornaria o ponto central da tragédia. Tudo começou em 20 de dezembro de 2021. O vulcão entrou novamente em erupção. A ilha cresceu. Avançou sobre uma área frágil, e essa área colapsou. Um deslizamento colossal dividiu a ilha ao meio, expondo diretamente o conduto de magma. E quando o magma entra em contato com a água do mar, não há aviso, não há tempo. A água instantaneamente se transforma em vapor explosivo. Uma coluna eruptiva subiu 20 quilômetros. Mas aquilo não era o ápice. Era apenas o início. Com o deslizamento, toneladas de água começaram a descer pelo conduto. Durante 24 horas inteiras, essa água foi aquecida e transformada em vapor sob pressão extrema. Era como uma panela de pressão gigantesca, sendo preenchida e preenchida, sem nenhuma forma de escapar, até que finalmente a estrutura não aguentou. A explosão aconteceu, uma das maiores explosões de vapor já registradas pela humanidade. Tão rápida e tão poderosa que tudo terminou em menos de 60 minutos. A pluma que se ergueu era branca, feita quase exclusivamente de vapor d'água. Fragmentos de magma foram arremessados para longe, e o tsunami correu para todas as direções. Mas os problemas não pararam ali. As cinzas caíram sobre Tonga como uma chuva cinzenta e fina. Cerca de 1 centímetro cobriu a ilha de Tongatapu, e quase toda a população depende da água da chuva captada nos telhados. Mas agora, esses telhados estavam cobertos por cinzas vulcânicas.
A água se tornou ácida e perigosa. Entre os compostos presentes, um deles representa um risco enorme: flúor. Em pequenas quantidades, ele fortalece os ossos, mas em grandes quantidades, os torna frágeis, capazes de quebrar com facilidade. E isso vale para seres humanos, animais domésticos e até o gado. Catástrofes naturais não fazem acordos, não negociam, não esperam que estejamos prontos. Elas apenas acontecem e deixam para trás a lembrança incômoda de que, apesar de toda a nossa tecnologia, apesar das cidades iluminadas, dos satélites, das máquinas e da arrogância humana, no fim, continuamos vulneráveis às forças mais antigas do planeta. E o Hunga Tonga provou isso da forma mais brutal possível. Em questão de minutos, aquilo que estava escondido sob as águas revelou um poder comparável ao de uma arma nuclear. Um lembrete de que existem monstros que não rugem, apenas acordam. E o mais inquietante é que esta não foi a última vez. A Terra respira, se move, se encolhe e se expande. Outros vulcões adormecidos observam em silêncio. Outras caldeiras se preenchem lentamente. Outros oceanos escondem câmaras que, um dia, podem simplesmente romper. Nós só podemos assistir, tentar entender e esperar que o próximo aviso não venha tarde demais. Se você quer continuar explorando histórias reais como esta, histórias que revelam o que a ciência descobre nas sombras, que mostram o lado mais desconhecido, imprevisível e assustador do nosso planeta, inscreva-se agora. Porque aqui, cada vídeo é uma viagem ao profundo, ao oculto, ao incontrolável. E o próximo desastre natural pode estar mais perto do que imaginamos.